Olá, felizes. Hoje nós vamos falar sobre Deus e o seu povo na terra. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que nós tivemos o tempo que Deus voltou a falar com o povo na terra, foi a partir de Moisés. Porque até ali Deus estava deixando o povo. Alguns períodos, Deus falou menos com o povo na terra, Deus comunicou menos com o povo na terra. Agora, uma coisa é verdade: desde que Deus criou o ser humano na terra, porque o projeto de Deus criou a terra por causa do ser humano. Então, a necessidade de Deus comunicar com o ser humano na terra é iminente e é parte de um projeto de Deus. Porque Deus criou o ser humano e o ser humano erra muito. Deus já sabia de tudo isso. Tudo isso é parte do projeto. Agora, toda a palavra de Deus, toda a promessa de Deus, tudo que Deus fala com o ser humano na terra é condicionado ao quê? A obediência e a desobediência. Então, vamos falar mais uma vez quando o Senhor Jesus pagou os nossos pecados, recebeu os nossos pecados através do manto de escarlata, ele recebeu os nossos pecados, pagou e nos devolveu o dom da eternidade. Sim. Agora, a partir do momento que você passou por um certo batismo, e você enquadrou no testamento do Senhor Jesus, então a pessoa, vamos falar da vida material, a pessoa tem um pai que tem muitas propriedades, então, enquanto o pai está vivo, a propriedade é dos pais. Na falta dos pais, cria-se o espólio. Então, os herdeiros têm direito ao espólio e, em geral, eles buscam muito esse espólio, o que não é bom porque aquilo que nós não sabemos quanto custou, nós não temos muito cuidado. É uma regra do ser humano. Pois bem, então, quando o Senhor Jesus abriu mão de ser unigênito para ser o nosso primogênito, e ele pagou os nossos pecados na cruz, ele pagou de todo o povo da terra. Mas todo mundo vai receber? Não. Só os que se enquadrarem no estatuto que ele deixou, que é o testamento. Então, cabe a nós buscarmos a enquadrar no testamento como? Agindo como herdeiro. E herdeiro tem uma doutrina a seguir, tem uma regra a seguir. Olha, aquele lá, ele é da família fulano de tal. Uma família, os pais eram muito honrados, os pais eram muito excelentes, então ele tem aquela semelhança daquela família. E o que isso tem a ver com o assunto de hoje? O assunto de hoje é o seguinte: nós estamos aguardando as duas promessas que o Senhor Jesus fez. Ele disse: aqueles que fizerdes tudo o que vos mando, se vós fizerdes tudo o que vos mando,
recebereis 100 vezes mais aqui, e no fim a vida eterna. 100 vezes mais em paz, em amor, em misericórdia, em benefícios. E um detalhe, os nossos filhos recebem muito mais, às vezes, do que nós mesmos. No outro lugar ele diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas duas promessas, como todas as promessas da palavra de Deus, elas são condicionadas ao quê? Vamos voltar na Bíblia. Lê lá os reis. O livro de Reis é uma escola para nós. O rei fulano de tal fez o que parecia bem aos olhos do Senhor e o Senhor abençoou. O rei fulano de tal fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor provou. O rei fulano de tal abriu mão da doutrina, induziu o povo ao pecado. Esse rei não foi feliz. Nós vamos usar aqui 2 exemplos. O reino de Saul. E aqui eu vou falar um adendo. Saul, Saulo e Paulo é o mesmo nome em línguas diferentes. Paulo chamava Saulo e passou a ser chamado Paulo depois da conversão. Isso não é verdade. O nome dele em hebraico, que ele é da tribo de Benjamim, é Saulo. Antes, Saul. E em italiano, Paulo. Então, Saulo, depois que caiu do cavalo, passou a ser chamado de Paulo. Isso não é verdade. Paulo é o nome em italiano, em latim. E Saulo é o nome em, salvo engano, siríaco, que é a língua que falava os benjamitas. Então, corta isso. Voltando à doutrina. Se eu fizer a vontade de Deus, se eu agir de acordo com a vontade de Deus, se eu cumprir a palavra de Deus na obediência, no temor e no amor, eu vou ser abençoado e vou receber as promessas que o Senhor Jesus fez e que a palavra de Deus faz. Agora, a pessoa está na igreja, servindo a Deus. Ele fala mal do irmão, ele acusa o irmão, você quer que Deus te abençoe dessa maneira? Aí depois você fala assim, a minha vida está ruim, eu estou depressivo, eu estou isso, eu estou aquilo. Você está porque você buscou. Por quê? Você põe a mão nos filhos de Deus, você bate nos filhos de Deus, você persegue os filhos de Deus, você acusa, calunia, você tem... Olha, tem um versículo na Bíblia, que está em... Fugiu aqui. Provérbios, que fala assim, o homem tem poder sobre o próprio homem. Salvo engano, então, acho que está no 9. O homem tem poder sobre o homem, é dado ao homem poder sobre o homem para a própria desgraça sua. Por quê? Tem homem aqui que ele está na igreja, ele se acha no direito de falar, esse vai fazer isso e esse não vai fazer aquilo. Você age contra o Espírito Santo e quer que a sua vida seja um paraíso? Não, sua vida vai virar um sofrimento. E olha, graças a Deus que a sua vida vai virar um sofrimento. Porque você fala mal do seu irmão, você persegue o seu irmão, você prende o seu irmão, você faz tudo isso. A sua vida vai virar um sofrimento. Graças a Deus, a sua vida vai virar um sofrimento. Você vai ter enfermidade, você vai ficar depressivo, você vai cair numa série de dificuldades. Que bom! Porque é melhor que a sua carne sofra aqui do que você perder a vida eterna. Porque tem aqueles que são chamados, porque o chamado vai para o céu se quiser, e ele vem para a igreja e ele aceita. Ele começa a perseguir os irmãos. Daqui a pouco ele esfria e fica. Daqui a pouco ele não está nem frio, ele fica morno. E o que Deus diz sobre o morno? Tu não és quente, nem és morno, e nem és frio, mas és morno.
vomitar-te-ei da minha boca. Então tem muita gente, você quer ser abençoado? Pratica a caridade, pratica a piedade. Viva na piedade, viva na caridade. Imita o Senhor Jesus, que é o nosso único modelo. Você quer ser abençoado? Você quer receber 100 vezes mais aqui e no fim a vida eterna? A vida eterna? Seja pacífico, seja caridoso, tenha caridade, tenha amor, tenha misericórdia, principalmente dos mais fraquinhos, aqueles que ainda têm vício, que estão tentando se acertar, aqueles que estão tentando ficar na igreja. Você ajuda eles, carrega eles nas costas. Esse é o exercício da caridade. A nossa função, a função do pastor é juntar e levar as ovelhas e tratar com amor, com carinho, principalmente as mais fracas, as feridas, as machucadas. Exerce a caridade, tenha piedade, porque se você viver na impiedade, o que é que você acha? O salário do ímpio? Você já sabe qual é. É simples assim. Olha, você fala mal de todo mundo. Então, você viva a caridade. Viva sendo mensageiro da paz, mensageiro do amor, mensageiro da graça, ajudando o seu irmão mais fraco, ajudando o seu irmão ferido, machucado, carregando ele nas costas, aquele que não está tendo força. Porque, olha, tem aquele que está quase pedindo um pedacinho de pão porque ele está tentando ser crente e não está dando conta. Vai carregar ele, vai ajudar ele. Agora, é diferente daqueles fariseus porque eu faço, porque eu aconteço, como diz o Senhor Jesus, gosta dos primeiros lugares, senta nos primeiros bancos e ama mandar nos outros. Isso é impiedade. Viva a caridade, viva a piedade, viva o amor, que Deus vai te abençoar, a sua vida vai prosperar, a sua vida vai crescer, você vai receber 100 vezes mais aqui e no fim a vida eterna. Agora, você está aqui para... Você acha que você é o dono da igreja? Não tenha certeza, não tenha dúvida, tenha certeza, não tenha dúvida, o boleto seu vai chegar. Ah, mas vai chegar. E Deus que abençoe, que o seu boleto chega com muita enfermidade, com muita tribulação, com muita aflição, com depressão, com sofrimento, com miséria, com tudo. Por quê? Porque se não chegar dessa maneira, você vai pagar do outro lado. E quem passa para o outro lado com uma dívida muito grande, paga com a alma. E quem paga com a alma, o nome sai do livro da vida lá em cima e vai para o livro da memória. Porque lá tem também o livro das crônicas, está tudo escrito lá. Você apronta aqui, você pensa que é dono da igreja, você grita na igreja, você faz e acontece, você está plantando a sua semente, não tenha dúvida. Lá no céu tem um advogado chamado Jesus Cristo e um Deus que é juiz. Você está plantando semente ruim? Você vai colher e não tenha dúvida disso. Aí depois sua vida vira um sofrimento, você não está aguentando, foi você que comprou. Ah, mas foi você que fez. Aprenda e muda. Curta, compartilhe e ajuda-nos. Baixa o nosso livro ou compra o nosso livro, que já está à venda. Não é porque para mim ganhar dinheiro. Esse livro é para esse canal se tornar livro, para você ler ele ao correr do tempo, porque esse canal não é meu, não é o meu parecer, não é a minha palavra, esse canal é a Bíblia, para você seguir a Bíblia, faça isso. Deus nos abençoe.